Antárticos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Antarticando, o seu podcast sobre Antártica, comigo, Paula Marchianti. Espero que gostem. Neste episódio falaremos um pouco sobre os animais fósseis de invertebrados marinhos da Antártica. Hoje, na Antártica, há diversas espécies de invertebrados marinhos, principalmente crustáceos, equinodermos, moluscos, esponjas, nematódios, e a biota marinha da Antártica é relativamente diversa em relação à riqueza de espécies de comunidades bentônicas. Alguns grupos marinhos estão presentes neste continente, incluindo os caranguejos braquiuros e cracas balanomorfas. Outros grupos, especialmente picnogonídeos, ou seja, as aranhas do mar e os crustáceos peracarídeos, são excepcionalmente diversos neste continente gelado. Alguns fatores podem ter sido determinantes para a distribuição de espécies na Antártica, como a separação do continente Gondwana há 165 milhões de anos. Como consequência, as mudanças do clima de condições ditas greenhouse para icehouse ou estufa para refrigeradora foram responsáveis pela fragmentação de populações, causando seleção, extinção, imigração, vicariância e dispersão. Bom, para falar melhor sobre esse assunto, trouxemos uma pesquisadora da área, talvez alguns já conheçam, a professora doutora Fernanda Quali, paleontóloga com especialidade em taxonomia, paleobiogeografia e tafonomia de bivalves e outros macroinvertebrados. Tem estudado fósseis do Cenozoico da Antártica e Jacarano do Brasil e Argentina. É professora adjunta do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema. A professora também orienta este projeto de podcast, o qual tem o objetivo de divulgar a ciência antártica para vocês. Bom, Fernanda, seja muito bem-vinda. Fico feliz em ter aceitado participar deste episódio e eu tenho algumas perguntas que eu preparei para te fazer sobre esse tema, de que particularmente eu gosto bastante. Olá, eu sou professora adjunta do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema, desde 2018. Antes disso, a partir de 2016, eu era professora da Universidade Federal de Uberlândia, do campus Monte Carmelo, e o curso de Geologia. Atualmente eu sou representante Apex no Life Science Standing Scientific Groups do SCAR, desde 2015, na verdade, e também sou membro do Comitê de Educação e Divulgação Científica da Paleontological Society of America, desde 2020, no ano passado, e também sou membro do Grupo Alto Paranaíba de Espeleologia desde esse ano agora, de 2021. E desde 2017 sou mãe da Olivia, sou mãe solo e cuido da Olivia sozinha, e também fundei dentro da Unifesp, com colegas de outros campi, o grupo Materna Ciência, que é um grupo que lida com essas questões, e os problemas que as mães cientistas enfrentam ali no âmbito da universidade. Fiz meu doutorado na Universidade Estadual Paulista, meu pós-doutorado na Universidade Federal Paulista, o mestrado em Geociências, no IGC, Instituto de Geociências da USP, e a graduação eu fiz na USP também, mas em Ciências Biológicas. Bom, a minha primeira pergunta é: quais são as principais dificuldades de estudar invertebrados marinhos da Antártica e quais são as principais vantagens e facilidades de estudar esses organismos? Bom, as técnicas de estudo de invertebrados atuais e fósseis são bem diferentes, porque os fósseis estão nas rochas, os invertebrados marinhos estão no mar, então todas as técnicas diferem muito. Com relação aos fósseis, as dificuldades são as mesmas para estudo das sucessões geológicas. Então você precisa chegar ao afloramento e precisa passar um tempo estudando esse afloramento, o que significa que você deve acampar. E acampar
em condições de clima extremo acaba trazendo dificuldades adicionais aí, principalmente com relação à logística. Mas, guardadas aí todas essas dificuldades e equipamentos específicos para climas mais frios, é relativamente tranquilo montar um acampamento, porque existe justamente os militares, né, que dão apoio logístico para levar a água e levar todos os equipamentos para montagem, né, do acampamento, das barracas. Cada país tem características diferentes de como fazer isso, mas basicamente se monta uma barraca para escritório e cozinha, uma barraca para banheiro e para almoxarifado, né, para armazenamento, e barracas que podem ser individuais ou não, mas normalmente são individuais para dormir. Então, são a mesma infraestrutura de acampamento para qualquer outra atividade que é realizada, né? Bom, seguindo então com essas possíveis dificuldades, muitas vezes é necessário que se usem aí de técnicas para acesso aos afloramentos de forma contínua. O ideal seria da base até o topo, mas muitas vezes não é possível, porque, por exemplo, às vezes é necessário você descer um paredão de rapel, né? E nem sempre é possível você então levantar a seção da base para o topo, que é o correto, né? Então, assim, a dificuldade vai depender muito do tipo de acesso, né? Como é a exposição ali e o trabalho que você tem que fazer, principalmente para extrair os fósseis. Invertebrados normalmente têm tamanho diminuto, então com talhadeira, martelo ou algumas outras ferramentas mais simples a gente consegue extrair da rocha. As vantagens, se a gente comparar invertebrados com vertebrados, por exemplo, elas dizem respeito normalmente ao tamanho, né? Claro que não é regra, né? Porque existe vertebrado de tamanho pequeno, como peixe, por exemplo. Mas, no geral, os invertebrados a gente consegue encontrar com maior facilidade, porque na natureza as populações, né, de invertebrados tendem a ser maiores de maneira geral, então é mais fácil o acesso e é mais fácil a coleta por conta também do tamanho diminuto, né? E de forma geral também os invertebrados marinhos, eles dão informações importantes sobre a idade das rochas e também sobre a paleoecologia, ou seja, o paleoambiente. Quais são as principais localidades em que são encontrados fósseis de invertebrados marinhos na Antártica? E estes locais são próximos dos locais em que são encontrados os invertebrados de hoje em dia? As localidades onde os fósseis são encontrados são as localidades onde tem afloramentos de rocha, né? Porque são fósseis, os fósseis são encontrados nas rochas, normalmente, né, na sua grande maioria, rochas sedimentares. Então, precisam ser locais que no verão estejam expostos para que o geólogo, o paleontólogo tenha acesso a essas rochas. Então, não são, né, os mesmos lugares onde os invertebrados atuais são coletados, né? Os invertebrados marinhos são coletados no mar, ainda que sejam em profundidades mais rasas, né? Mas sempre no mar, enquanto que os fósseis são nas rochas, né? Então, todo o entorno da Antártica, em várias localidades, então existe um esforço de coleta maior na região da Península Antártica, principalmente na ponta da Península Antártica, né, nas Ilhas Shetland, Ilha Seymour, Ilha James Ross. Próximo das montanhas transantárticas também tem afloramentos importantes que preservam invertebrados. E na região do próximo ali do Mar de Ross, existem invertebrados que são preservados em rochas roladas, provavelmente roladas desde a península até lá, levadas por geleiras, e existem outros afloramentos de menor dimensão em todo o entorno da Antártica. E quais foram as implicações das mudanças no clima global de condições greenhouse para icehouse no ecossistema marinho da Antártica? Basicamente, mudanças importantes que a gente consegue observar tanto no registro geológico quanto no registro fossilífero, elas apontam
para mudanças climáticas importantes, né? Principalmente aí no limite entre o que a gente chama aí de Eoceno para Oligoceno, né? Por volta aí de 40 milhões de anos, entre 37 e 41 milhões de anos, para a gente ser mais específico. E o que a gente consegue observar é que essas mudanças climáticas elas tiveram implicações importantes não somente sobre a temperatura em si, com um esfriamento bastante importante na região, mas a presença do gelo. A presença do gelo foi muito importante para definir e reorganizar a distribuição dos organismos, ou seja, a composição ecológica nas várias regiões ali marinhas, né, associadas à Antártica, de forma que a presença do gelo ela define atualmente a forma como esses organismos se distribuem. E é uma forma muito diferente do resto do mundo, né? Por isso que a Antártica ela tem essa importância, porque se o gelo desaparecer, certamente essas condições especiais que ocorrem na Antártica vão mudar e teremos condições, principalmente nas áreas de plataforma continental, mais parecidas com outras regiões do mundo, fazendo com que espécies que hoje ocorrem só na Antártica talvez possam encontrar aí, concorrentes, né, competidores ou mesmo predadores e acabem sumindo de lá, né? E isso eu estou falando sobre invertebrados marinhos que têm até que uma tolerância relativamente grande, né, com mudanças ambientais, e isso é o que a gente consegue observar no registro fossilífero ao longo do tempo, né? Então, imagina como essas mudanças podem afetar outros organismos que são bem mais sensíveis que esses, né? Os pesquisadores podem levar material consigo para seu país de origem para estudá-los posteriormente? Existe sim um conjunto de regras, né, que definem a forma como cada país pode levar o seu material para estudo, né, porque afinal de contas, como os países são signatários do tratado, e por serem signatários, eles têm o direito de coleta e podem levar o material desde que ele mesmo arque, né, pelo transporte, com o transporte e armazenamento desse material. Então, isso é possível, mas dentro de um esquema oficial, né, que é organizado pelo Programa Antártico daquele país. Minha pergunta agora é como e por que alguns animais conseguiram sobreviver e se irradiar no Oceano Austral enquanto outros foram extintos? As mudanças que ocorreram no passado da Antártica, né, principalmente com o esfriamento, que delinearam, configuraram a Antártica como a vemos hoje, né, essas mudanças, elas foram mudanças ambientais não só extremas por conta da queda muito marcada da temperatura, mas também por conta da presença do gelo. A presença do gelo interfere, ou melhor, altera as condições ambientais em muitos parâmetros. Então, o gelo, ele não só está no ambiente terrestre, mas ele avança sobre a plataforma continental, diminuindo, portanto, a faixa de colonização, de ocupação desses invertebrados marinhos. E isso gera consequências importantes sobre a dinâmica ecológica, né, desses grupos que ali vivem, né? Outra consequência importante é o próprio regime de precipitação, que também muda bastante com a presença do gelo, né? Temos também uma camada muito espessa de gelo, que chega aí a 4 ou 5 quilômetros de espessura, e faz com que todo o continente antártico ele sofra o que a gente chama de subsidência, ou seja, ele é empurrado para baixo, né? Atualmente a parte continental está até abaixo, né? Boa parte dela abaixo do nível do mar por conta do peso do gelo que empurra isso para baixo. Então, existe, portanto, uma consequência de como esses organismos marinhos vão poder se desenvolver com relação à subsidência dessas massas de terra, né? Então,
Muitos parâmetros são alterados com o que acontece 40 milhões de anos atrás, que é uma queda brusca de temperatura e a glaciação. Então, o que vai mudar, né? A sua pergunta era por que alguns animais sobreviveram e se irradiaram enquanto que outros foram extintos? Por que isso acontece? Porque vai depender de quais são os parâmetros ecológicos que aquele organismo prefere, né? Para sobreviver ou para viver ali naquele lugar. Então, para alguns organismos, a temperatura é muito importante. Não consegue sobreviver em temperatura muito baixa ou muito alta. Você tem alteração desse parâmetro, ele já não consegue viver ali. Para outros, é o substrato. Né? Quando você coloca o gelo, né? Quando o gelo avança sobre a plataforma, ele cria uma dinâmica sedimentar diferente ali. Então, o substrato, aquele sedimento que forma o fundo marinho, pode mudar também. E tem organismos que não se dão bem com determinados substratos. Quando a gente fala dos bentônicos, né? Aqueles que vivem no fundo. Então, tudo vai depender de qual parâmetro aquele organismo precisa mais para sobreviver, ou o que é mais importante ecologicamente para ele, e de que forma esse parâmetro foi afetado por essa mudança. Então é por isso que alguns organismos conseguem sobreviver na Antártica, outros organismos não conseguem sobreviver na Antártica. Como as extinções em massa, como o do Cretáceo-Paleógeno, contribuíram para a organização dos ecossistemas marinhos da Antártica? E a grande extinção do Eoceno também contribuiu? As extinções do Cretáceo-Paleógeno e a extinção do Eoceno, eles tiveram causas e consequências diferentes. Pelo menos é o que a gente vê no registro fossilífero desses invertebrados ali da Antártica, né? No Cretáceo, o que aconteceu foi substituição de nicho, principalmente por alguns grupos e algumas famílias, sobretudo de gastrópode, né? Principalmente de gastrópode. Agora, no Eoceno, o que acontece é que o Eoceno foi um intervalo de tempo de grande oscilação de temperatura, né? E aí o que acontece do final do Eoceno para o começo do Oligoceno é justamente uma diminuição grande de temperatura. Existem várias evidências geológicas de glaciação na Antártica, e essa queda de temperatura vem de dados do mundo inteiro, né? São dados coletados em várias partes do planeta. Então, o que acontece no Eoceno é que realmente existe uma mudança climática importante, com o resultado de uma mudança ambiental também importante, com vários parâmetros ambientais alterados, como eu comentei sobre o gelo. Né? Então, são mecanismos deflagradores diferentes nos dois casos, né? E no caso do Eoceno-Oligoceno, é uma mudança climática tão drástica, tão profunda, que aquele gelo que era presente somente como gelo alpino, ele passa a ser presente sobre o continente. Então, nós temos, por exemplo, o gradiente de temperatura com os trópicos mais quentes e os polos mais frios, sendo que do Eoceno para o Oligoceno, só a Antártica estava bastante glaciada, o Ártico ainda não. O evento de glaciação do Ártico ele veio um pouquinho depois, na verdade um bom tempo depois, né? Por volta aí de 1,8 milhão de anos. E aí sim a gente passa a ter esse padrão de glaciação bipolar, mas até então a gente tinha uma grande concentração de gelo de base continental na Antártica. E isso mudou vários parâmetros, como eu já comentei, inclusive o padrão de circulação oceânica. Né? Então, é por isso que em geociências a gente diz que esse evento que ocorre entre o Eoceno e o Oligoceno, ele muda as condições climáticas globais de greenhouse, que é o efeito estufa, né, para icehouse, que é o efeito refrigerador.
né, com a presença de gelo de base continental nesse momento na Antártica, né? E depois, mais para frente, é um padrão bipolar. Então são causas diferentes nas duas glaciações. Sabemos que houve várias consequências biológicas a partir do fim do isolamento físico da Antártica na fronteira Eoceno-Oligoceno há 34 milhões de anos. Entretanto, os ecossistemas de crio da Antártica expandiram apenas após 15 milhões de anos após esse processo ocorrer. Há alguma ideia do porquê houve esse atraso? O crio, ele é um crustáceo pelágico, né, muito importante na Antártica, porque ele faz parte ali da base da cadeia trófica de vários grupos, né? Embora ele não seja a base mesmo, porque ele se alimenta de fitoplâncton e zooplâncton, mas ele serve de alimento para muitos outros grupos, então ele é muito importante. Só que não existe nenhum registro fossilífero que está claramente associado ao crio. Então, o que se tem de informação sobre o passado desse grupo é obtido a partir de filogenia molecular, né, de relógio molecular. Então, acredita-se que o crio tenha se originado, pelo menos o grupo, né, a linhagem principal tenha se originado no Cretáceo, ainda no Cretáceo, por volta de 130 milhões de anos. E a partir, então, do Cretáceo, a linhagem mais moderna do crio, né, que se observa hoje, teria surgido aí por volta do Mioceno, por volta de 23 milhões de anos. Então, o que se interpreta é que, a partir do início do Mioceno, por conta da origem dessa linhagem mais moderna do crio, é que todo o ecossistema estruturado por esse organismo tenha surgido. Então, teria surgido aí por volta do começo do Mioceno, até antes de 15 milhões de anos. Estão gostando? Então não percam a continuação deste episódio na semana que vem, com muito mais curiosidades sobre os fósseis de invertebrados marinhos do continente antártico. Fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem as novidades dos próximos episódios. E sigam a gente no Instagram e Facebook, @Antarticando. Importante dizer que este podcast faz parte de um projeto de extensão de divulgação científica orientado pela professora doutora Fernanda Coalho, da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, em colaboração com a professora doutora Silvia Dota, da Universidade Federal do ABC, e tem o objetivo de divulgar as ciências antárticas no Brasil.